Fala galera, chegamos aí para mais uma resenha com vocês. Hoje nós vamos reagir a os comentários aí do programa Sport TV. Eles falando aí um pouco sobre o que foi o jogo de ontem entre Fluminense 1 e Vasco também 1, sendo a classificação aí do Fluminense para o final do Campeonato Carioca. Então vamos lá, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força. Você que ainda não deixou seu like, deixa o seu like aí para nos ajudar. E vamos lá a reagir ao programa, tá? Do Rizek aí e do Denilson no fechamento esportivo. O Fluminense hoje, por exemplo, como venceu o primeiro jogo, parece que entra com o resultado debaixo do braço. E aí acaba sofrendo por causa da atitude que o Vasco teve no jogo. É uma pena o torcedor do Vasco hoje estar se lamentando, porque o Vasco foi melhor na partida durante boa parte do jogo. Que zica o Vasco, né, cara? Zica. Que zica, jogou bem cara. o Vasco, cara. Muita atitude que do Vasco. momento duro. Acho que tem a ver a saída do Diniz, tem a ver a pressão. Aí a gente tá vendo aí a comemoração do Fluminense, o desespero e a raiva, né, do vascaíno, não só os jogadores, mas também o torcedor deve estar chateado com o resultado, porque realmente o Vasco fez uma boa partida. O Vasco pressionou desde do começo do jogo. Hoje talvez o Vasco merecesse uma sorte maior, só que você tem que colocar a bola para dentro, né? Aquela coisa, tem que colocar a bola na casinha. E o torcedor do Vasco sofre cada vez mais. E aqui no Rio tem uma... Engraçado como os jogos entre Vasco e Fluminense são muito apertados, né? Se a gente for lembrar das semifinais da Copa do Brasil ano passado, foi assim também. O Vasco venceu o primeiro jogo de virada. O único time que derrotou o Fluminense do Gilberto no Maracanã é o Vasco, cara. 2 vezes. Exato. Mesmo sendo mano de campo do Vasco, né? Mas derrotou time no Maracanã. E as semifinais da Copa do Brasil também foram apertadas e foram decididas nos pênaltis. Esse impedimento, né, que o Bandeira deu no campo. Inacreditável. Inacreditável. Já estavam comemorando já. Os vascaínos já sabiam que era gol, já comemorou. Passa o Calma Barros assim, começando a comemorar. O santo VAR, hein? Ia ser um micaço anular esse gol. Agora o Vasco repetiu uma coisa com o Lazzaroni que já fazia com o Diniz, né? O Vasco tem a oportunidade de poder matar o jogo, não mata o jogo e acaba sendo penalizado no final, acaba tomando o gol no final. Foi o que aconteceu hoje. Poderia ter feito o 2-0 e praticamente encaminhado a classificação. O Bremer que, assim, mal se escutou o nome do Bremer hoje, sabe? Eu esperava muito mais desse atleta no Vasco. Quando chegou, falei, uma ótima contratação. E hoje, assim, parecia que não estava em campo, foi o Nuno. Perdeu o pênalti, né? E logo depois o Fluminense teve a oportunidade de fazer o gol de pênalti. Voltando ao jogo do Maracanã, a gente ouviu a explicação tricolor para o René ter batido o pênalti. Agora vamos ouvir o Bruno Lazzaroni. Talvez tenha feito seu último jogo no comando do Vasco, né? Vasco está para contratar treinador, explicando por que o Brenner bateu o pênalti quando estava 1-0 e tinha a chance de liquidar a fatura. O Vasco teve nos seus pés, numa cobrança de pênalti, a possibilidade de se classificar. Sobre a escolha do Brenner para a cobrança do pênalti, ele foi o que teve melhor aproveitamento nos treinamentos ao longo da semana, ou a escolha por ele foi por questão emocional, de dar confiança para o jogador que não vinha bem com a torcida e hoje acabou de se queimar? E em relação ao David, ele saiu por opção técnica ou questão física? Questão física. A questão do David acabou pedindo para sair. Tinham 2 jogadores para bater, o Puma e o Brenner. E acho que eles acabaram decidindo ali pelo Brenner. Foi a escolha deles. Bom, foi a maneira como o repórter perguntou. Ele acabou de se queimar. O Brenner está chegando agora para o Vasco, né? Enfim. O Vasco está com pressa para contratar, porque quem chegar agora vai ter um tempinho, né? O Vasco só volta a jogar agora na semana que vem pelo Brasileiro. Tentou, como o Eric falou, Arthur Jorge, não conseguiu. E, segundo o noticiário, está próximo de anunciar o Renato, que deu uma entrevista para o podcast do Romário e se arrependeu da decisão intempestiva de sair do Fluminense. Assim. Eu iria de Renato, vou falar a verdade. Acho o Renato um baita de um treinador. Amo o Rio de Janeiro, não vai poder jogar o futebol dele um pouco menos, porque vai ter que fazer o Vasco começar a vencer, vai ter que trabalhar, mas eu acho o Renato um baita de um treinador, cara. Não, o caminho do Vasco era o Arthur Jorge. A gente até trouxe essa notícia no Seleção. E até hoje eles ainda estavam esperando uma resposta do Arthur Jorge. Não sei se mudaria alguma coisa essa questão da guerra que a gente está tendo no Oriente Médio. O futebol no Catar foi paralisado hoje, e em parte do Oriente Médio, em parte da Ásia também. O futuro é incerto em todo o Oriente Médio. A gente não sabe o que vai acontecer lá.
Não sei se isso até mudaria a ideia do Arthur Jorge, que no primeiro momento gostou do contato e tal, mas que não estava disposto a quebrar o contrato. A multa rescisória dele é muito alta lá no Catar, mas era o primeiro nome que o Vasco queria era, de fato, o Arthur Jorge. Como o Arthur Jorge não deu essa resposta que o Vasco estava esperando, o Admar Lopes, que é o executivo do Vasco, né, foi autorizado pelo Pedrinho a negociar com o Renato. E imagino que hoje não deva ter acontecido muita coisa por causa do jogo, estava todo mundo envolvido no jogo, mas imagino que a partir de logo mais ou amanhã essa negociação com o Renato vai caminhar. Se vai terminar com o final feliz, a gente vai ver durante a semana. Quem chegar vai assumir um time na lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, se viesse o Arthur Jorge, ele ia pegar um cenário totalmente diferente do que ele pegou o Botafogo, por exemplo. Totalmente. Um trabalho bem diferente. Poderia dar certo? Poderia dar certo. Eu acho mais viável... Embora ele tenha pego um Botafogo emocionalmente acabado, assim, né? Mas é diferente. Mas tinha qualidade. Tinha mais qualidade, tinha dinheiro para contratar. Eu acho bem mais viável o Renato, conhece o futebol brasileiro, conhece o Vasco, conhece o futebol carioca. E eu concordo com o Felipe, é um baita de um técnico, o Renato. Com trabalhos espetaculares no Grêmio, com um trabalho muito bom no Fluminense. Teve altos e baixos, já teve trabalho ruim. Qual técnico não teve? Levou o Flamengo à final da Libertadores também, né? Oi? Ele levou o Flamengo à final da Libertadores, não é que foi um trabalho... Perdeu, mas chegou na final da Libertadores. Eu achei curioso, o Renato não tinha falado ainda tão abertamente sobre o tema. Eu tentei entrevistá-lo, inclusive, ele não quis falar no Seleção. E no Romário ele falou abertamente, no podcast do Romário. Me arrependi. Aquilo foi uma decisão intempestiva, disse Rede social, internet, que até me espanta pela experiência dele. Mas o Renato é um cara que verbalizou essa questão das redes sociais. O meio do futebol está incomodado com essa questão das redes sociais, cara. A gente é jornalista, nós três aqui, e hoje em dia há jornalistas na internet e há comunicadores na internet, que não são jornalistas, mas que devem obedecer, na minha opinião, aos preceitos do jornalismo. E não está acontecendo isso, muitas vezes, por muita gente. Foi bem. Então, o que a gente vê muitas vezes de torcida perseguindo atleta, de torcida fazendo disco balada, isso também é muito estimulado pela comunicação. Você acha que está maior hoje do que era antes isso? Eu acho que as redes sociais estão potencializando isso num nível perigoso. Está demais. Perigoso. Eu acho que quem se comunica tem que ter um pouco de cuidado. Assim, eu não quero criticar o companheiro que fez a pergunta para o Bruno Lazzaroni ali. Mas o Brenner não acabou de se queimar. O cara, como você falou, ele acabou de chegar. Às vezes, o uso de uma palavra que você coloca, você estimula um monte de gente a ter reações intempestivas, violentas até. O futebol, ele desperta e mexe com muita paixão. Então, se a gente não tiver cuidado no que a gente publica, no que a gente fala, cara, a gente pode mexer num vespeiro, cara, que é o que está acontecendo agora. Posso concordar, mas ampliar? Eu gostaria de concordar, mas ampliar. Bem. Não é só o meio do futebol que está preocupado com redes sociais. Todos os meios. Sim. Todos os meios. O futebol também. Aqui é o futebol. Nossa parada aqui é futebol, esporte. Concordo com você, mas o meio político, médico, físico. Estamos esperando acontecer uma tragédia? Exato. Porque ontem eu vi um vídeo, por exemplo, acho que foi ontem, do Paulo Henrique, do Vasco, sozinho no carro, e alguns membros de uma organizada do Vasco, ali conversando com ele, perguntando por que ele trocou a cabeça, abraçou o Neymar, sei lá. E ali foi chegando na casa dele. Tá chegando em casa, você imagina isso. Dele. E aí? Isso aí é... Cara, mas foi isso. Assim, eu sou super a favor das torcidas organizadas, tá? Eu acho que a torcida organizada faz parte do futebol. Tem muita gente bacana em torcida organizada. A maioria, né? Muita gente que viaja, que se sacrifica, que sacrifica dinheiro para viajar pelo clube, que vira a noite em estádio preparando festa para os dias dos jogos. Quem está falando aqui não é alguém que é contra a torcida organizada. Só que a gente está indo para um lugar que está muito perigoso. Está muito perigoso. Você imagina se nesse caso que o Felipe citou ontem do PH, o PH está com um amigo, com um segurança que está armado e se sente coagido naquele momento. Cara, assim, é o que a gente mais vê hoje no dia a dia, cara. As pessoas estão violentas, as pessoas estão com medo, as pessoas estão acuadas. Qualquer reação pode gerar uma outra reação perigosa, E a comunicação cara. que você falou de internet... É isso, e acaba estimulando isso. Eu tenho realmente dúvida, tá? Não tenho dado, não tenho como aferir. Tenho dúvida, porque assim, pegando historicamente, anos 70, o Rivelino vai jogar no Fluminense porque ele sai enxotado pela torcida. Não existia nem projeto de internet. O do Corinthians enfureceu, perdeu o Paulista para o Palmeiras em 74, ele foi para o Fluminense.
O time do Zico, do Maestro Júnior, foi chamado de time sem vergonha, vaiado, campeão do mundo. Tem, Rizek, mas isso Então, tem. o Nelson Rodrigues escrevia nos anos 60 que no Maracanã vaiava-se até minuto de silêncio. Tem essa crônica sobre um jogo Brasil e Inglaterra em que o time do Pelé, Tostão, Jairzinho, está sendo vaiado no intervalo, xingado, depois do jogo vira e os caras enlouquecem. Como, aliás, é a torcida. No estádio. A gente tá falando. Então, assim, eu acho que vai em estádio. Não, isso é normal. Não, Acho que faz parte. estádio é top. Né? No estádio tem que acontecer. Isso tá cara. dentro Torcida do e cobrar contexto do jogador em futebol, 70, claro. acho que sempre existiu. O Que torcedor. não é certo também. Hã? A torcida Não, sim, mas sempre existiu. Existiu, O mas que eu não Mas o entendo o que você estádio, tá o falando. torcedor passa a normalizar semana isso também. toda. Às vezes o torcedor passa a semana toda. O cara vai lavar carro, o cara deixa de comprar alguma coisa até pro próprio filho para ir no estádio. Aí chega no estádio e acaba extravasando no estádio. E isso tem que fazer mesmo. O cara tem que extravasar no estádio. O cara paga o ingresso dele, ele tem direito de extravasar, de vaiar, fazer o que for. Agora, Na porta já de casa. na porta de casa, pior ainda. Agora, Denis, isso aí é zica, né, cara? O Vasco tá muito zicado, cara. Aí o O cara. Vasco tá zicado demais, cara. É zica ou é falta de concentração por esse momento? Eu acho também. Eu acho que tem um pouco também. Eu já acho uma falta de concentração. Acho que não tá focado 100%. Porque uma hora dessa aí, o que a gente mais vê no futebol de hoje são pênaltis assim, o cara não tá ligado, vai, bate a bola e vem no braço. O cara subir assim, sabe, eu acho que falta um pouco de concentração. Tava no final do jogo, ia pra pênalti. Ponto. Eu acho que eu fiquei com dó ali. Falei, cara, coitado. Não, é falta de sorte também, óbvio, porque a bola poderia ter ido em qualquer direção e não pegar no braço do Cauã. Mas, como o Felipe falou, atualmente isso é muito pênalti. Não tem nem discussão. Não, foi pênalti. Então, Foi pênalti. o jogador ele precisa pênalti estar não atento tem. e concentrado também, porque o futebol é um detalhezinho ou outro que te leva a uma final e te tira de uma final. No caso de hoje foi isso. Não que o Fluminense não pudesse se classificar nos pênaltis ou não fazer um outro gol depois, mas é que você dá a chance ao teu adversário de um pênalti desse bobo, né? Porque era uma jogada morta, praticamente. E o Cauã é um bom jogador, tá, gente? O Cauã é um bom jogador. Deixar bem claro isso aí. Acho que falta chegar alguém, porque é muito jovem ainda, chegar alguém para conversar, alguém lá de dentro do Vasco, ó, calma, mostrar alguns lances, tem que você melhorar nisso aqui. Calma, primeiro você começa a ganhar, depois de ganhar, aí tudo bem. Tá no início ainda. Você achou que ele tava com o braço aberto e deveria estar... Não estava esperando. O jogador de futebol ele tem que esperar que aconteça tudo. Então ele não estava esperando, tá com o braço ali, não tá tão concentrado assim, a bola vai e bate no braço, não tem jeito. Se ele estivesse realmente esperando que a bola possa chegar ali, ele ia estar com o braço numa outra posição. Dentro da área hoje você tem que se proteger muito, cara, porque essa bola na mão, eu achei até que o árbitro vacilou em não dar no campo, porque foi ela foi muito muito pênalti, clara. foi Ver na hora, né? Ele ainda Deu tá pra com a ver mão na hora. enfaixada. Os jogadores do Fluminense saíram igual um maluco, foi pênalti, foi pênalti. A torcida já estava até comemorando. O VAR chamou rápido, né? O VAR chamou Eu- rápido. Eu tenho minha dúvida, assim, de culpar ele, sabe? Não é culpa, assim, mas eu acho Porque que tem um quê gesto de... dele, ele salta e ele Não ele tem que não culpar. alcança Mas você a viu que ele bola. saltou bola meio... bate na Mas mão. ele saltou meio Mas assim, o entendeu? salto, momento Felipe, que eu- não tem como saltar. No momento que eu penso, não tem que Eu acho que a culpar. finalização do Não tem que culpar foi o o Martinelli, atleta. quem que finalizou de cabeça? Que ele errou. Foi o Ele não foi. o zagueiro. Ele finalizou errado, pô. Então eu vou, Era uma eu vou finalização pro reconstruir gol, minha sabe? frase. Não é um. Tem que ter atenção redobrada porque ele joga num clube que tá zicado. É isso aí, pode ser. Beleza. O Vasco tá muito Tem que ter zicado, atenção. cara, É ele- isso aí. cara, a falta de Vasco tá sorte ali, muito A cara. culpa não é dele. É, a falta de Eu achei sorte. que nem ele teve tão azar pouco. também. Achei que ele Entendeu, teve azar. Abel? Não é Azar, uma... E nem tão culpa a culpa é do Bremer que perdeu o pênalti. Porque se você vê, o Fábio fez uma defesaça. Fez uma defesaça. Não tem, assim, nesse lado não tem culpado. Se não é o cara que teve um erro, não tem culpado. Mas aí faltou um pouco mais de concentração. Mas é do Nesse René, jogo, sim. jogo desse Culpa tamanho. dele quando ele perde o pênalti. O René estou a bola pra fora. Assim, eu vi o René batendo o pênalti da mesma maneira, não foi bola rolando, né? Teve o pênalti tava disputa de pênalti, certo? E ele bateu um pênalti, ele foi da mesma maneira e fez ele o gol sempre de pênalti. bateu assim. Ele sempre E aí bateu não assim. tem que Ele não questionar. mudou o jeito dele de bater. Agora, o mérito do Léo Jardim também, para um batedor que vai assim devagarzinho, é esperar até o contato da bola para ele tomar a decisão Talvez ele para pegasse. onde pular. Eu até acho Porque o que o René René... falou. O René falou? O René falou no intervalo. Que ele esperou- Ele falou que ele esperou o Léo É que Jardim. no mas aí intervalo, tem uma falha, no gente. intervalo a gente tá fazendo a chamadinha. Aí eu tem não- uma falha, o Léo Jardim não pula antes, cara. Sabendo que o Léo Jardim não pula antes, por que Ele você vai esperar esperou, ele pular cara. se ele não pula antes? E aí o pênalti é igualzinho. Igualzinho não, é muito parecido, né? Os dois pênaltis são E aí muito parecidos. não tem polêmica nos pênaltis, né? Não, tudo foi. Aconteceram. O jogo de hoje não passou pela arbitragem. Não tem, não. Não. Assim, o VAR salvou a arbitragem, né? O gol anulado gol, e o pênalti. O VAR hoje salvou a arbitragem. Dois lances capitais. É que assim, E o hoje em Bremer, ele dia vai o VAR convicto, acaba, né? o árbitro acaba se escorando, né? Um pouco no VAR. Mas o outro anulou o gol. O Anulou bandeirinha, o gol. pra mim, é um erro muito crasso. E deixou o lance seguir no pênalti. Então, assim, hoje o VAR é o destaque da arbitragem no Maracanã, né? O VAR foi o destaque. Ainda bem, inclusive. Tava lá para corrigir.
Olha como é que os atletas do Fluminense saem em direção com a certeza do pênalti. Não, o juiz não deu nada, o juiz. Aí a bola nem saiu, a bola nem saiu e já parou. O VAR já chamou, chamado, é muito pênalti. É, muito pena. O VAR chamou, já falou, Já falou, o VAR que é muito pênalti. vem só pra dizer que você veio. Ó, tá vendo? Ele faz movimento, né, pra finalizar pro gol. Então, mas o Cauã Ele tá faz olhando movimento. pra ele, assim, sabe? Tá vendo o movimento? Ele faz o movimento pra cabecear pro gol, pô. Mas Parece que ele tenta tirar a Eu mão, acho que mas Ele já tenta tirar. Ele tenta tirar, né? Ele você tenta tem que se tirar. proteger nessa hora, cara. Exatamente. Mas olha a diferença, ó, o Ganso sabe que o Léo Jardim não pula, então ele induz o Léo Jardim a pular, porque ele joga o corpo e mostra que ele vai bater naquele lado ali onde bateu o René. Mas aí Ele também induz. não dá pra comparar também, até níveis. Exato, por isso... Com todo respeito. Não, com todo respeito, assim, porque é difícil a comparação. O Ganso é um gênio. É verdade. O Ganso é um gênio. Não, eu concordo totalmente com você. Com todo respeito. O René é um Não dá pra grande comparar jogador, mesmo. mas o Ganso é um gênio. Eu acho que a situação é A a dúvida é seguinte. por que o René foi bater. Tá, beleza, foi bem no treino. Foi. Tem que perguntar ao Mas Zubel treina- Dia. O Zubel Claro, Dia a treina pergunta vai ser jogador. feita. O Fluminense está na fase tão boa que o Fluminense não jogou bem, poderia ter sido eliminado e encontrou num pênalti o gol da classificação. O Vasco está na fase tão ruim que foi melhor do que o Fluminense durante uma boa parte do jogo. Teve a bola para fazer o gol da classificação, não fez e acabou tomando o gol da Os jogadores importantes do Fluminense não jogaram bem hoje. O Exato. Lúcio não jogou bem. O John Kennedy quase não participou do jogo. O Serna, que tem sido um jogador decisivo para o Fluminense, hoje pouco participou do Martinelli jogo. hoje também não fez o jogo. O Martinelli também não fez o jogo que O vinha próprio fazendo. René tem feito jogos bons. Esse foi a gente reagindo aí ao vídeo fechamento. Deixar os créditos aqui ao canal esportivo. Você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí. E comenta o que você achou desse jogo. O que você achou aí da falha do pênalti do Barros. Se foi realmente uma fatalidade ou foi um erro dele subir com as mãos para cima. Deixe o seu comentário, quero te ouvir. Até a próxima. Valeu, galera?